Queridos, antes da gente orar, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 23. Este Salmo é um dos salmos mais maravilhosos da palavra de Deus. E muitas vezes nós lemos, mas não meditamos. E esse Salmo, ele fala sobre alguns dos atributos, algumas das características, ele reflete alguns dos nomes de Deus. Veja que Deus, ele se revelou pelo seu nome em Êxodo 3,14. Se você quiser abrir aí também, Êxodo 3,14, diz assim: e disse Deus a Moisés, quando Moisés perguntou, mas quando disserem quem te enviou, que nome eu vou usar, o que eu vou dizer? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, Êxodo 3,14, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me enviou a vós. E esse é o meu nome eternamente, e esse é meu memorial de geração em geração. Veja que Deus, em Êxodo 6,3, diz assim: eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu sou, não lhes fui perfeitamente conhecido. Atos 2,21 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, veja, o nome de Deus na Bíblia, quando ele se revela a Abraão, no hebraico é composto por 4 letras, é um tetragrama, é YHWH. Como é que você pronuncia isso em português? Alguns traduziram por Jeová, por Iavé, mas é um som diferente se você tentar pronunciar YHWH. Dizem alguns teólogos que é um som muito parecido com o som das crianças quando nascem. Primeira coisa que a criança faz quando nasce é chorar. E aquele choro da criança é muito parecido com a pronúncia do nome de Deus. Você está entendendo isso? Isso equivale a dizer que todos nós nascemos clamando por Ele. Repito, isso não é bíblico, é a teoria de alguns teólogos. O nome de Deus, a gente nasce clamando por Ele. Já pensou? Que é praticamente uma maneira de pronunciar YHWH. Mas aqui no Salmo 23, nós vemos algumas aplicações do nome do Senhor, do que o Senhor é para nós. E entenda uma coisa, quando eu oro, presta atenção nisso. Por isso os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a pregar. Foi assim que eles falaram? Ensina-nos a expulsar demônio, a curar os... Eles falaram? Não. Ele falou: ensina-nos a orar. Porque nós temos o poder de ligar na terra e ser ligado no céu. A nossa oração, ela atrai o mover de Deus. Mas quando nós oramos e entendemos a chave que é a oração, a senha que tem a oração, a senha que passa para o céu, para que promessas sejam liberadas. Então eu preciso aprender a orar em cima das promessas de Deus, a reivindicar aquilo que o próprio Deus prometeu. Lembra-te, Senhor, que prometeste, lembra-te, Senhor, que a tua palavra diz, a tua palavra. Então, quando eu alinho a minha vida com a palavra de Deus, eu posso declarar a palavra, eu posso chamar a existência através daquilo que está na palavra. Então, olha o que quer dizer aqui, muitas coisas do Salmo 23, começa assim: o Senhor é meu pastor. Aqui é o nome de Deus, que nós vamos dizer aqui, Yahvé, Jeová, Jeová Raá. O Senhor é meu pastor. Sabe o que é você declarar isso? O próprio Senhor Jesus disse em João 10,14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Sabe o que é dizer: Senhor, tu és o meu pastor? É saber que você não está só neste mundo. Saber que você tem alguém sobre você. É saber que você tem alguém cobrindo você. É saber que você tem alguém protegendo você. Quando nós entendemos isso, que o Senhor é o nosso pastor, é Ele que nos dá direção, é Ele que nos dá instrução,
É Ele que nos dá sabedoria. O pastor, ele faz o quê? Ele guia as ovelhas. Quem tem guiado a sua vida? Quem tem conduzido os seus passos? Quando nós entendemos isso, Senhor, Tu és o meu pastor. Olha que tipo de oração que eu vou fazer. Senhor, eu tenho que tomar essa decisão, aquela decisão. A quem vou recorrer? Tu és o meu, vamos lá, só quem entendeu, Tu és o meu pastor. Me dá direção, me inspira, Senhor. Inspira a minha mente, as palavras da minha boca, até a meditação do meu coração. Direciona, Senhor, Tu és o meu pastor. Tu és aquele que me dá direção, que me dá sabedoria, que me instrui. Como que Ele nos dá direção? Através da Sua palavra. Quando eu medito na palavra, Deus vai orientando, Deus vai falando. Eu li a história de um empresário, que ele havia falido, perdido o casamento, estava numa situação deplorável, e ele foi para Jesus, recebeu Jesus. E o pastor falou para ele: querido, para você se curar dessa depressão, dessa tristeza, dessa frustração na sua vida, você vai ler todos os dias, de manhã, de meio-dia, à tarde, à noite, o Salmo 23. Mas você vai ler, não simplesmente, não, você vai meditar nele. De tal maneira que quando você lê, aquilo vai ser uma declaração de fé. Aquilo vai ser, sabe, irmãos, tem uma grande diferença quando eu leio a palavra de Deus como uma palavra geral. Uma palavra para todo mundo. E quando eu leio a palavra de Deus como algo específico para mim. Há duas palavras no grego para isso. A palavra logos, que quer dizer a palavra no sentido geral, e a palavra rema, com H, R-H-E-M-A. A palavra rema é quando você pega a palavra de Deus e aquele texto se torna verdade para você. Você já teve alguma experiência assim na Bíblia? Quem já teve? De você abrir a palavra, ou você ler, meditar naquela palavra, ler 2, 3, 4, 5 vezes. Eu lembro da história de um dos heróis da fé, não sei se foi D.L. Moody ou Charles Finney, eu não lembro, que quando ele ia pregar a palavra, ele lia 50 vezes o mesmo texto, até aquilo entrar no coração, até aquilo entrar na mente, até aquilo, gerar vida dentro dele. Então a palavra rema que Deus tem é quando salta aos olhos, quando você abre a palavra. Muitas vezes na minha vida, irmãos, eu abri a palavra de Deus e Deus deu uma direção. Deus deu uma palavra, Deus confirmou. Muitas vezes, muitas situações, lendo, meditando e de repente é isso. Então, quando Ele é o teu pastor, o pastor da tua vida, tudo muda. Isso aconteceu com aquele empresário. Depois de vários dias fazendo isso, ele voltou a sorrir, voltou a ter esperança. Sabe, é aquilo que diz no Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Quando nós meditamos na palavra, nós vamos recebendo a instrução, a direção, a orientação de Deus. Quem é o pastor da sua vida? É óbvio que aqui no texto de João, capítulo 10, versículo 14, fala também do pastor, o pastor que cuida, pastor da igreja, mas aí é com um P minúsculo. Se você observar, não é o tema da mensagem. Tem dois pastores, um com P maiúsculo, que é o sumo pastor, que é Jesus, pastor dos pastores, e um com P minúsculo, que também é o seu pastor, a sua pastora, que você pode pedir orientação, conselho, mas peça antes de tomar a decisão. Vou falar de novo. Posso fazer um pedido aqui? Quando você for se aconselhar com o seu pastor, peça antes de decidir. O que mais a gente vê na igreja é a pessoa: pastor, a vaca foi para o brejo, pastor, deu ruim o negócio, mas o quê? Eu fiz isso e aquilo, e geralmente eu falo assim: mas por que você só veio falar agora? Porque não veio antes. E a gente ia orar junto, ia conversar, ia buscar a direção de Deus. Amém, Jesus? Então, tudo que você for fazer na sua vida, toda decisão importante, primeiro, consulta. Olha aqui o Salmo: o Senhor é o meu pastor. Fala: Pai, Tu és o meu pastor. Me dá a direção, quero estar no centro da Tua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E às vezes a gente até decide por coisas boas, mas que só vão desviar você do foco, porque não é a vontade de Deus para você. Pode ser coisa boa, mas vai te afastar de Deus.
pode ser coisa boa, mas vai te levar para longe da casa do Senhor. Querido, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente tem que buscar a direção de Deus nas nossas decisões. Diz mais: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual é o nome aqui? Yahvé Jiré, Jeová Jiré. Ele é o Deus da provisão. Ele quer vir sobre a tua vida como provedor. Veja a revelação em Gênesis 22:14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Irmãos, para de dizer assim: ó, está faltando, não tenho condição, não tenho dinheiro, não tenho condição financeira. Começa a dizer: o Senhor proverá. Deus proverá. Ele é provedor da sua vida. Declara isso, ora isso. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é Jeová Jiré, o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor venha prover para a minha vida. O Senhor venha prover saúde, paz, alegria, mas também condição financeira. Ele é provedor. Ele é provedor das nossas vidas. Que mais? Diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui nós podemos encaixar aqui: Ele nos dá paz. Yahvé Shalom, o Senhor que é paz. Ele é o Deus que traz paz. Juízes 6:24, edificou ali Gideão um altar ao Senhor e chamou o seu nome Yahvé Shalom, o Senhor é paz. O Senhor Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Jesus estava dizendo? Eu dou para vocês a minha paz. Não fique irritado, não fique chateado, não fique estressado, não fique ansioso. Eu dou para vocês a minha paz. Sabe o que é isso? Você orar a Deus: Senhor, me dá paz. Tu disseste que o Senhor daria a sua paz. Eu quero ter paz. Sabe, uma das maneiras de você medir a resposta da tua oração é se traz paz ao teu coração. Em outro texto diz: seja a paz de Cristo o arbítrio no vosso coração. Então, quando você orou, mas não sentiu paz, tem alguma coisa que às vezes não é de Deus. Mas você orou, sentiu paz naquilo, é uma direção de Deus para a tua vida. Quem está entendendo? Não estou falando para você ser preguiçoso, fazer oração de preguiçoso, deitar e dormir e confundir as coisas. Não, você tem que ter discernimento. Porque às vezes é uma situação de desafio, de tantas coisas que você vai fazer, mas deu paz no teu coração. Então ora, quando você vem aqui diante do altar, irmãos, você vem para deixar aqui os teus problemas, as tuas dúvidas, para entregar ao Senhor. Aquilo que você não pode fazer, você entrega para Deus e aquieta o teu coração. Descansa nele, descansa no Senhor. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Aquieta o teu coração. Jesus, aliás, falou assim, ó: não ande ansioso. Qual de vocês que anda por aí ansioso? O que vai ser amanhã? O que nós vamos fazer? O que isso e aquilo? Ansioso, estressado. Quem pode acrescentar aí um côvado na sua altura? Quem pode ficar mais alto? Quem pode? Não, irmãos. De nada adianta. Olha, ansiedade, estresse não resolve nada e você apenas cria mais um problema emocional dentro de você. Então, diz o texto, Salmo 46:10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não ande inquieto. Olha, a palavra em Filipenses 4:16, não andeis inquietos por coisa alguma, antes as tuas ansiedades, as tuas situações da vida sejam em tudo conhecidos diante de Deus com oração e súplicas, e a paz de Cristo, que excede, que vai além de todo o entendimento, vai guardar o teu coração, a tua alma. Então, queridos, resumo: quem está triste, ora. Quem está alegre, canta. Vamos lá, fala comigo aí para espantar o frio. Mão direita. Quem está triste, ora. Quem está alegre, canta. E os dois aplaudem ao Senhor. Amém, Jesus? Estou falando para você, querido, aqui. É uma terapia espiritual que eu estou falando aqui. Olha o que é esse salmo. Salmo 23. E ele, na sequência, refrigera a minha alma. Ele traz refrigério para a sua alma.
É óbvio que Ele é o Deus da cura também. O Senhor nos cura, Êxodo 15, 26. É Jeová Rafá, o Deus da cura. Diz, eu sou o Senhor que te sara. Ele pode curar as suas enfermidades físicas, Ele pode curar a sua alma. É óbvio que você não vai orar a Deus, Senhor, me cura da dor de dentro. Vai no dentista, meu filho. Mas aquilo que você não consegue resolver, ora para Deus. Sabe? Ele cura a sua alma. Você pode orar e dizer, Senhor, tu disseste que tu és o Deus da cura. Cura a minha vida, cura a minha alma, cura meu coração. Ele pode vir sobre a tua vida. Diz Isaías 53, 4, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Você pode orar determinando esta palavra, Senhor, tu disseste na tua palavra, cumpre isso na minha vida. E Ele vai cumprir na tua vida. Que mais? Diz mais Ele, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele é Jeová Tsidkenu, quer dizer, o Senhor é a minha justiça. Irmãos, Deus é justo. Muitas vezes nós temos que orar. Quantas vezes a gente é injustiçado, quantas vezes a gente é perseguido, a gente é muitas vezes enganado. Eu já fiz várias vezes na minha vida esta oração. E vou dizer para você, tem que ter coragem para fazer uma oração dessa. Dizer assim, Senhor, julgue o Senhor, se há culpa no meu coração, não me tome por inocente, mas se nessa situação eu estou inocente, que a tua justiça venha sobre a minha vida. Você tem coragem de fazer uma oração dessa? Tem que ter coragem para fazer essa oração, diante de Deus. Então quando você está sendo injustiçado, quando tem situações na tua vida, que você está sendo culpado por coisas que você não fez, que você às vezes está sendo mal falado, que às vezes alguém está pegando no teu pé, alguém está sendo injusto com você, coloca diante de Deus, experimenta colocar diante de Deus, você vai ver o manto de justiça do Senhor, porque Ele é justo, Ele é fiel. Às vezes vem uma perseguição, às vezes vem uma situação lá, alguém querendo puxar o teu tapete, alguém por inveja, alguém por ódio, por raiva, querendo armar coisas contra você. Ele é a tua justiça. Ora por isso. Às vezes no teu trabalho, às vezes você foi enganado, fez um negócio lá, foi enganado, Senhor, faz justiça. O Senhor está vendo que essa pessoa me enganou. Faz justiça. E Deus é justo. Amém, Jesus? Ele é a nossa justiça. Que mais? Olha o texto. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o meu cajado me consolam. Tu estás comigo, Yahvé Chamá, Deus presente. Querido, quando a presença de Deus estiver sobre a tua vida, nada mais vai te parar. Quando a presença de Deus estiver sobre a tua vida, quando você desfrutar da presença do Senhor, sabe o que vai acontecer? Às vezes você vai acordar à noite sentindo a presença de Deus. Às vezes você vai acordar de manhã sentindo a presença de Deus. Às vezes você vai estar caminhando na rua, sentindo a presença de Deus. Quando a presença estiver no teu coração, a presença, quem quer a presença? Você pode andar pelo vale da sombra e da morte, mas a presença dele está no teu coração. Você não vai se abalar. Você pode até ficar preocupado com uma situação, mas você confia no Senhor. Você descansa nele. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha só, ele falou de vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum. Ele falou aqui de inimigos que se levantam, mas olha o que ele faz. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mesmo na presença de inimigos, de lutas, mesmo às vezes como ovelha no meio dos lobos, ele é a tua bandeira, é Jeová Nissi. Êxodo 17:15, edificou ali Moisés um altar, o qual chamou, o Senhor é a minha bandeira. É ele é o Senhor dos exércitos, ele se levanta para guerrear por você. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, ele faz com que você fique de pé.
podem pelejar contra você, mas não vão prevalecer, porque o Senhor é contigo para te livrar. Podem armar ciladas para você, negócios ruins para você, situações para acabar com o teu casamento. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, porque Ele é a tua bandeira, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele que peleja por você. Olha quanta riqueza neste Salmo 23. E eu fecho com o penúltimo, é a presença. E a presença vem através do Espírito Santo. João 14:17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque habita convosco e estará em vós. Há uma diferença aqui. Habita convosco, quer dizer, habita com vocês, mas vai estar dentro de vocês. O Espírito Santo mora dentro de você.